a partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, desvendando o livro A Gênese. A apresentação Marco Maiuri. Marco Maiuri. Queridos irmãos, nossos votos de muita paz. Nós iremos mais uma vez fazermos uma análise dos capítulos da Gênese de Allan Kardec, um livro, eu diria, monumental, onde explica um dos aspectos científicos da doutrina espírita. Então, nós vamos, depois do capítulo Uranografia Geral, vamos falar hoje a respeito do esboço geológico da Terra. Porque os amigos espirituais que foram responsáveis pela codificação espírita tiveram a iniciativa brilhante de explicar como se deu o nascimento do homem na Terra, o surgimento do próprio planeta. E mais para frente, em outro capítulo, também irá delinear estas questões em que a Terra foi formada por períodos, onde a tradição, principalmente a tradição mosaica, dizendo a respeito dos 6 dias da criação, na verdade, foram 6 períodos de muitos séculos, de milênios, eu diria, geológicos. Fases em que os espíritos co-criadores do universo, a exemplo de Jesus, formaram o nosso planeta. E esses períodos, eles são muito bem expostos por camadas de identificação dos momentos próprios geológicos do planeta. Então vamos lá. Começa com o período primário, um período de formação do planeta. Jesus, eu vou reunir alguns ensinamentos da própria doutrina espírita a respeito da criação do planeta, partindo de premissas como, por exemplo, o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, e tantos outros que falaram a respeito de Jesus plasmando o nosso planeta. Então vamos unir esses pensamentos para podermos ter uma ideia da grandiosidade do que foi exposto. Naturalmente, eu não irei estudar este livro, esse capítulo e o livro, tão aprofundadamente, porque não temos tempo para isso. Mas iremos analisar o âmago do capítulo. Então, no período primário, Jesus, um espírito co-criador do universo, que conhece a essência do Criador, teve sob sua responsabilidade uma esfera incandescente. Essa esfera incandescente seria o nosso planeta. Então a formação da Terra foi, como todos os planetas, oriundos da estrela maior, em que a gravidade, as forças centrífugas da própria constante universal, fez com que se formasse então o globo terrestre, em uma distância do Sol que permitiria uma elaboração maior no que diz respeito à vida como nós conhecemos. Então, Jesus, sobre as ordens do próprio Criador, reuniu outros espíritos que Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, cita de uma maneira muito bela, os arquitetos siderais, que na elaboração paciente das formas, começaram a formar esta que é a nossa casa abençoada, que é o planeta Terra. Era somente uma esfera incandescente. A matéria
estava volatilizada no ar. Não existia vida. Era somente o magma central que estava se moldando e resfriando na sua superfície para formar a crosta, permanecendo incandescente no centro, onde nós temos hoje um grande campo magnético no centro da Terra. Depois, partiu-se para um período, depois de muitos milênios, um período chamado período de transição. Era o período de resfriamento da Terra. Era um período em que a ausência total de luz. A luz ainda não passava, porque a matéria continuava através de erupções vulcânicas muito grandes, gases tóxicos, minerais derretidos e de forma formavam a atmosfera terrestre e a matéria ficava toda volatilizada no ar e suspensa. Aos poucos, a atmosfera foi se depurando, os gases foram realmente se modificando e quando permitiu que se fizesse a luz, como diz, a luz da nossa estrela, penetrasse nas camadas espessas da atmosfera, podendo então iluminar o solo que se achava ainda bastante primitivo. As águas começaram a se formar, muito rasas, não muito profundas, porque nós estávamos em um período de grande perturbação geológica e atmosférica. Os períodos de resfriamento estão catalogados na história geológica da Terra. Em cada nível geológico que se encontra, o solo do planeta, existe ali uma idade geológica, que são períodos tanto de resfriamento, quanto de transformação tectônica dos terremotos gigantescos que haviam na atmosfera. Os primeiros animais orgânicos vieram no período chamado período primário. Primeiro as plantas, depois os primeiros animais aquáticos, muito crustáceos, porque os próprios minerais faziam com que eles formassem esta proteção crustácea. Mas nós devemos abrir um parênteses para tudo isso, porque é o começo do surgimento da vida na Terra, o período primário, considerado período primário. É um período que a vida não surgiu do nada. A vida não surgiu de um limo somente, porque existia muitos limos na época. Ele surgiu com a enxertia divina, porque a vida não é obra de matéria que se transforma. A vida é obra da questão espiritual da existência, provém do próprio Criador. É elaborado pelos seus trabalhadores mais diretos. Foi aí, então, que começou o grande laboratório da vida, quando a Terra deu condições para que esta vida surgisse. Porque a complexidade da vida não se explica através simplesmente da matéria. Os próprios seres orgânicos vegetais, os vegetais trazem em si mesmo excelente complexidade nas células, muito semelhantes às dos homens, com modificações para ser vegetal. Mas todas as máquinas celulares que existem nos homens existem na matéria, com exceção dos cloroplastos, que são onde são feitas as fotossínteses. Então, no começo foi muito difícil. Os espíritos construtores provenientes do alto elaboravam naquele laboratório que estava se formando a vida que surgia. Primeiro vegetal,
depois microbiana, depois aquática. A Terra era uma grande estufa, um calor úmido se apresentava. Depois surgiu o período de muitos milênios, o período chamado período secundário. No secundário, a atmosfera era mais equilibrada. Animais já caminhavam sobre a terra. Os animais gigantescos, os animais as vegetações muito grandes, árvores muito grandes, porque existia um pouco de ácido carbônico na atmosfera. E no processo de fotossíntese, as árvores maiores foram gradativamente depurando a atmosfera. Os animais saíram das águas, começaram a caminhar sobre a terra. Eram chamados dinossauros, não é? Eles caminhavam pela terra e realmente eram os habitantes da terra. Primeiro surgiu as vidas primitivas, as plantas, as bactérias, os animais, assim por diante. Estavam ali começando, como diz Emmanuel, volto a repetir, a elaboração paciente das formas. Ou seja, estavam ali, os laboratórios da vida estavam se processando. Então, o período terciário, um novo recuo, um recuo muito difícil, um recuo das águas, grandes cataclismas, grandes questões do espaço vindo para destruir os dinossauros, para acabar com a vida que existia, um recuo, para depois um período de gelo, um período glacial da Terra, um grande cataclisma, um dilúvio universal, causado, segundo os cientistas, por um asteroide que varreu a vida na Terra para recomeçar. Porque a vida é exatamente assim. Quando tudo parece acabar, a vida acorda como uma brasa que é soprada em uma fogueira. E acontece da vida, então, surgir. Então, no período chamado pelos espíritos da codificação, período pós-diluviano, surgiram ali, então, a oportunidade da Terra, mais depurada a atmosfera, muito próxima do que nós conhecemos. As vegetações eram mais equilibradas, o ar mais respirável, já tinham passado realmente pelo período glacial. Foi quando surgiram os primeiros homens na Terra. Aqueles espíritos criados por Deus que estavam fadados a terem um pensamento contínuo, fadados à evolução. Seu pensamento contínuo iria permitir com que ele se desenvolvesse ao longo da história, ao longo das várias famílias primitivas identificadas pela paleontologia. Nós vamos ver que existiram vários níveis de hominídeos, espíritos que estavam então fadados a evoluir. No começo, uma caixa craniana muito pequena, poucas circunvoluções cerebrais, mais voltado à base craniana e mais voltado também aos fenômenos anímicos, de reprodução, de alimentação, de sobrevivência, ao instinto. Era então aquele homem que estava começando a se desenvolver. O corpo, muito pequeno, basicamente subia em árvores e se alimentava de vegetais. Foi quando a evolução se processou. E aí eu gostaria de abrir um parênteses para nós explicarmos a questão do perispírito. Um parênteses muito interessante, porque vai mostrar como é a evolução que se processou através da história.
Todos nós sabemos que o perispírito é um modelo organizador biológico. Ele é o nosso corpo espiritual, proveniente também do fluido cósmico universal. E este corpo, por si só, ele não pensa. Ele obedece às matrizes evolutivas do próprio espírito. Então, à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai transferindo para o corpo novo essas modificações, que gerarão corpos mais aperfeiçoados com o tempo. Seria como se nós estivéssemos acrescentando, pela doutrina espírita, na teoria do evolucionismo de Charles Darwin, onde demonstrou que as espécies evoluem com o tempo e com o ambiente em que se encontram, mas com todo respeito ao grande cientista, ao nobre cientista, porque todos os pioneiros merecem o nosso respeito, e faltou na teoria a enxertia divina, a questão do espírito a se desenvolver, porque a matéria só se desenvolve com o espírito eterno. Esse espírito, então, foi se desenvolvendo, ele foi se aprimorando com o tempo, tendo experiências de idas e vindas, e esse aprimoramento fez com que os espíritos diretores da vida na Terra permitissem que eles dessem um avanço, e realmente eles deram um avanço. Eles descobriram, por exemplo, que eles poderiam ficar em clãs, poderiam ficar em grupos, terem famílias. E para que eles pudessem ter um corpo mais aperfeiçoado, eles necessitariam de proteínas animais. Então eles perceberam que podiam caçar, inventaram fogo para poder amolecer a carne das caças. Inventaram com o tempo os instrumentos para poderem prolongar o seu braço e caçar mais caça. E para rasgar a carne das caças, eles tiveram as mandíbulas mais desenvolvidas. Viram como a evolução do homem primitivo fez com que o corpo fosse se modificando na esteira do tempo, para que eles pudessem, então, vivenciar as suas experiências. Mais circunvoluções cerebrais, o crânio um pouco maior, e conforme o homem foi se desenvolvendo, ele foi também aprimorando a sua própria existência. As pinturas rupestres, já no homem de Neandertal, o homem que já era um desenvolvimento da mistura de raças, o Homo sapiens e o Homo sapiens sapiens. Mas nós devemos perceber que entre o homem primitivo, porque nós tivemos o Rama Australopithecus no início, hoje se tem conhecimento de homens mais antigos, mas vamos partir da premissa do homem Rama Australopithecus. Depois o Homo erectus, que ficou de pé, completamente de pé. Depois o Homo habilis, que fez os instrumentos que citamos, a lança, o machado, assim por diante. O fogo, não é? Depois do Homo habilis, nós tivemos o homem Cro-Magnon, que foi um homem um pouco mais desenvolvido. Entre esse e o homem de Neandertal existe uma lacuna. Essa lacuna foi preenchida pelo degredo de espíritos que vieram aqui na Terra para poder reencarnar seu mundo primitivo, porque já não eram compatíveis com o mundo, com o desenvolvimento planetário que estavam, reencarnaram-se aqui no planeta, e onde se preencheu essa lacuna, fez com que os homens começassem um novo desenvolvimento, Homo Neandertal, Homo sapiens sapiens, que é o que todos nós somos originários. Então vejam, o homem vai se desenvolvendo desta forma, surgiu depois no período pré-diluviano, depois dos grandes cataclismas, começou de novo o processo,
os vegetais, as bactérias proliferaram-se, os animais mais não tão gigantescos, mais sutis, menores, adaptados à época e ao planeta em que estavam, e o homem principal, a principal criação, surgiu depois do período pré-diluviano. Então vejam que interessante. Nós temos aí explicado no livro A Gênese de Allan Kardec, claro que nós demos um resumo, mas está aí explicado as transformações, o esboço geológico da Terra. Primeiro, o período primitivo, onde a Terra era uma grande esfera incandescente. Resfriou-se o período primário, onde a matéria estava volatilizada no ar, e um período de resfriamento da Terra. A cada resfriamento e a cada cataclisma, uma idade geológica nas camadas do solo. Depois o período de transição, onde começam então o surgimento dos primeiros seres orgânicos, que irá realmente começar nas bactérias, no limo da Terra, tinha um limo, que também trazia matéria orgânica, os animais aquáticos, os animais crustáceos, e depois alguns mamíferos, e depois no período primário, eles foram para a Terra, eles não eram mais animais aquáticos somente, e começaram a habitar a Terra. E o período terciário, secundário e terciário, o aprimoramento da atmosfera e dos próprios animais. Um grande cataclisma, proporcionado, segundo os cientistas, por um grande asteroide, que propiciou um grande dilúvio na Terra. Antes disso, um período glacial, onde também levou à extinção da vida. Depois disso, aliás, a extinção da vida, fazendo com que a Terra recomeçasse o seu aprimoramento. Depois do período diluviano, pós-diluviano, surge então o homem até os dias de hoje. Mas olha, nós nunca devemos estudar os períodos geológicos da Terra sem entendermos que existiram espíritos co-criadores do universo, que proporcionaram a formação deste grande e maravilhoso laboratório que é o nosso planeta, fazendo com que nos sirva de morada para a nossa evolução. O estudo da Gênese proporcionará realmente a oportunidade de nós crescermos realmente da maneira que devemos nesta grande escola de aprendizagem com caráter de hospital que é o nosso planeta. Anteriormente a esse capítulo, falamos do capítulo Uranografia Geral, das questões universais. Estamos falando da nossa casa. E mais para frente teremos outras surpresas, onde irá realmente esmiuçar essas questões, e algumas das vezes, quando nós julgarmos que é interessante lermos, nós também leremos, estudaremos juntos, mas recomendamos que estudem esse livro profundamente, porque nós estamos dando um pequeno apanhado, capítulo a capítulo, mas é um livro que deve ser estudado profundamente. Ele deve ser analisado, se possível, em grupo, para nós entendermos qual foi o plano dos espíritos superiores a nos trazer esta obra gigantesca, que explica realmente as nossas origens e o ponto de vista científico da doutrina espírita. Porque nós sabemos que o aspecto científico do espiritismo é a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações existentes entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Desta forma, aglutinaremos a esta importante ciência de observação o aspecto filosófico, a maravilhosa filosofia de comportamento que faz o ser crescer através da modificação das suas próprias atitudes, fazendo com que ele evolua, porque vocês viram, desde o começo,
nós somos fadados a evoluir. Então, ao aprimorar, nós já saímos da escala dos instintos, já saímos da escala somente das sensações. Estamos aprimorando, então, os nossos sentimentos, para um dia termos sentimento superior que nos vinculará a Deus, nosso Pai. Muita paz a todos. Fiquem com Deus. Você escutou pela Rádio Brasil Espírita Desvendando o livro A Gênese.